Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lívia, eu sou advogada e no vídeo de hoje eu vou trazer dicas para você elaborar a sua contestação trabalhista. Mesmo que você não exerça a advocacia em si, essas dicas que eu vou dar, elas podem ser cobradas numa prova de concurso, seja de primeira fase em questões objetivas, seja em questões de segunda fase, discursivas, às vezes em provas de segunda fase da advocacia pública, por exemplo, e também pode te ajudar a entender um pouco de uma forma mais prática aquela teoria de direito processual, que às vezes só estudando, se você não tem a prática, às vezes fica abstrato e difícil de fixar. E antes da gente entrar no conteúdo em si, eu já peço para você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Se quando chegar no final você não gostar, você pode pegar o seu like de volta. Então vamos lá. Então, para começar, é importante ter noção que a contestação é a peça mais importante para uma defesa em um processo trabalhista. Assim como a petição inicial é a parte mais importante para quem está dando entrada no processo, a contestação ela também é é a peça mais importante para quem está se defendendo ali no processo. E é o momento de você pegar e reunir, apresentar todas as provas que você tiver, porque é o momento correto para apresentar a prova pelo reclamante na petição inicial e pelo reclamado é na defesa. Se for uma prova nova, alguma coisa, você pode apresentar depois, mas a regra é que com a contestação devem ser apresentados os documentos relevantes para a defesa naquele processo. E antes da gente entrar na peça de contestação trabalhista em si, é importante você saber de uma peculiaridade do processo trabalhista, que é o momento de alegar a incompetência territorial. Porque no processo civil normal, comum, na justiça comum, por exemplo, você vai alegar incompetência territorial ali com preliminar na contestação. Mas na Justiça do Trabalho tem uma regra que é para você, assim, parece que foi feito para ser pegadinha de concurso, para você escorregar ali na sua prática e passar vergonha na hora da audiência de falar assim: "Ah, excelência, tem uma preliminar na contestação de incompetência territorial". E você pode levar um tonho de um juiz ou uma juíza falar que o momento correto não é em contestação. Então, quando que é, né? Se não é na contestação, quando que você alega a incompetência territorial em um processo trabalhista? É em 5 dias, em até 5 dias depois do recebimento da notificação inicial. Isso está lá no artigo 800, que prevê: apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência em peça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Então é uma previsão que está ali meio solta na CLT para pegar quem está ali meio fora da prática e dos estudos da área trabalhista. Na prática, como que você deve fazer? Recebeu a notificação? Já confirma isso com a pessoa que te procurou e fala onde que foi o local de prestação de serviços, onde que foi ajuizado, né? Vê ali se está batendo, se não tiver, você vai atravessar uma petição falando, né, que com base no artigo 800 está sendo alegada a incompetência territorial, porque a competência trabalhista para julgar é do local da prestação de serviços. Essa regra da competência está no artigo 651, que fixa que a competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Então é muito importante se atentar para qual foi o local da prestação de serviço e onde que está sendo ajuizado o processo. E é importante isso porque a incompetência territorial, ela é uma incompetência relativa. Se você não alegar no momento certo, ela corre o risco de ser prorrogada e ali o local que o trabalhador escolheu para entrar com o processo acabar se tornando o juízo competente. Na prática, isso às vezes acaba atrapalhando a produção de prova, porque, em regra, a maior facilidade de produção de provas é do local onde houve a prestação de serviço, até mesmo em questão de deslocamento de testemunha, enfim. Então é importante, se for, né, do interesse do seu cliente e do seu processo, se atentar para alegar essa incompetência territorial em 5 dias da notificação e não como preliminar na contestação. Essa peculiaridade ela é tão importante que ela é cobrada, por exemplo, em provas de sentença para juiz do trabalho. Então, né, para sentença ali, às vezes é dada uma petição inicial, uma defesa, e vem ali na defesa falando que está alegando a incompetência territorial por qualquer motivo, e
prática e a técnica processual correta na sentença é você alegar que não foi observado o procedimento correto previsto no artigo 800 da CLT e por isso acabar rejeitando essa alegação descabida ali, feita de uma forma incorreta de incompetência territorial. Então, presta bastante atenção nisso. É um ponto importante tanto para concurso quanto para a prática trabalhista em si. E eu trouxe também, e um caso prático que eu acabei vendo isso recentemente, que acho válido trazer para ilustrar essa situação, é pensar assim, mas quando que vai acontecer de uma pessoa trabalhar num lugar e acabar entrando com processo em outro? E aconteceu recentemente, por exemplo, envolvendo um médico, porque os médicos, eles podem ter 2 vínculos com entes públicos e, em regra, esse vínculo, os médicos, eles são contratados por plantão. Então, é normal, tem municípios que o médico vai trabalhar uma vez por semana naquele município. E como ele pode ter 2 vínculos, às vezes ele tem um vínculo na cidade de residência e um vínculo em uma cidade próxima. E ele se desligando desse vínculo com essa cidade próxima e ficando só na cidade de origem, ele pode acabar optando por entrar, até às vezes por desconhecimento do advogado e dele também, dele, né, com certeza, e do advogado também, acabar entrando ali na justiça do local do domicílio. E talvez nem seja tanto só um desconhecimento, mas uma estratégia do advogado de tentar atrair essa competência para o local que fica mais fácil o acesso para o advogado em si e para o cliente também. Cabe, né, ao advogado da outra parte de conhecer também a lei e, se tiver interesse, atrair essa competência para o local onde houve a prestação de serviço. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa prestar atenção e vem antes da elaboração da defesa em si. Passada essa primeira regra mais urgente, vamos dizer assim, é muito importante quando alguém te procura para fazer uma defesa que você já estude o caso e o quanto antes solicite a documentação pertinente ao que está sendo pedido no processo, que se tiver alegações de fato que não são de documento, que você peça a versão dos envolvidos, por exemplo, numa alegação de assédio moral, de dano moral, para você, quando chegar ali no momento de fazer a sua defesa, você já está embasado com documentos e provas de fato para fazer uma defesa bem feita e não chegar ali no momento de sentar para fazer a defesa. Ali, só quando já está mais próximo da audiência, você pensar, nossa, mas eu não pedi nada, enfim. É claro que pode ser que fazendo, quando você vai pôr a mão na massa em si, vai perceber que precisa de mais algum documento que você não pediu, e é normal. Mas é importante não deixar para fazer tudo só na hora que você for fazer a defesa, porque senão não vai caminhar, vai travar, assim, vai... Que nem computador lento antigamente, que vai, trava e dá um desânimo total. Então, já pega, quando chegar o caso, já vê do que se trata, já faz uma relação de documentos e pede já para a parte que está te procurando apresentar o máximo de informações possíveis dentro da pertinência com o caso. Então aqui eu estou colocando um esboço simples de uma contestação trabalhista. Aqui o cabeçalho, né, quando você receber a notificação já vai ter qual que é a vara, qual que é a cidade para você endereçar. Eu acho como uma boa prática colocar a questão excelentíssimo ou A para todo mundo se sentir incluído, né? Seja juiz, seja juíza. Eu acho que é algo que na prática provavelmente os juízes nem leem, mas é uma técnica que estudando para a segunda fase de concurso é orientado, né? Não custa nada, já está digitando. Se fosse à mão talvez cansasse, mas sendo digitado não custa nada. Aí colocar o número do processo, o nome do reclamante, o nome do reclamado, a qualificação do reclamado, CNPJ, endereço, por sua advogada ou advogado conforme documento, nos autos da reclamação, que contra ele promove o reclamante já qualificado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar contestação aos termos da inicial, pelos motivos de direito a seguir expostos. Essa formatação é questão de gosto, eu gosto de fazer as coisas mais simples possível, eu gosto de usar Arial 12 nas minhas peças. Enfim, eu acho que é uma leitura mais fácil. Eu gosto de tudo que é mais fácil de ler, até uma questão de estética. É claro que cada um tem seu gosto, mas eu acho muito ruim petições que vêm com timbre no fundo do texto, porque eu acho que isso dificulta a leitura. E tudo que dificulta a leitura pode atrapalhar a pessoa que tem que ali analisar o seu caso. Então vamos facilitar a vida de quem pode facilitar a nossa vida. É claro que pode ter juízes que gostam daquele fundo ali todo remexido, mas eu acho que, em regra, para a leitura, quanto mais você facilita a leitura, tanto que não existem livros. Você pega um livro para ler, o livro tem um timbre no fundo? Não tem. É a página com texto, porque é a forma mais fácil
de você ler, né? Só a página com fundo claro o que está escrito, né? As palavras, as frases com uma cor escura, e aí facilita a leitura. Colocar, né, numeração, colocar das alegações, isso é totalmente opcional. Eu coloco por prática, mas até tem gente que fala que atrapalha, porque às vezes você tem que ficar mudando a numeração e não é nem um pouco obrigatório colocar a numeração nos itens. Das alegações iniciais, eu acho válido colocar ingressou a parte reclamante com a presente ação, alegando em síntese e resumo bem resumido mesmo, assim, o mínimo possível. Deu a causa o valor de X, o valor da causa é importante para definir o rito. Se o processo for contra ente público não faz diferença, porque vai ser rito ordinário, não importa o valor. Mas se for contra particular é importante colocar, justamente porque a diferença de sumário, sumaríssimo, ordinário acaba mudando questões recursais, então é bom colocar também como uma forma de chamar a sua própria atenção dentro do que vai ser a tramitação desse processo. Contudo, a reclamatória não pode prosperar pelos argumentos expostos a seguir. Então, preliminares. E o que são preliminares, né? As preliminares, elas podem ser preliminares ao mérito, que são irregularidades que precisam ser sanadas antes de entrar no mérito em si, mas que não impedem o julgamento do mérito propriamente dito, ou elas podem ser prejudiciais de mérito, que se forem acolhidas, acabam impedindo que o mérito seja analisado. Na prática, eu não faço distinção de colocar preliminar de mérito, prejudicial ao mérito. Coloco tudo junto em preliminares e em praticamente 10 anos eu nunca vi ninguém ter esse preciosismo de falar que não pode ser alegado tudo junto, mesmo porque a Justiça do Trabalho, ela preza pela simplicidade, né? Então, esses excessos de formalidade talvez tivesse algum tipo de picuinha, vamos falar assim, se fosse na Justiça comum, mas na Justiça do Trabalho eu acredito que nem tanto. Na prática, se você estiver fazendo também estudando para fazer uma prova de concurso, aí sim também talvez seria válido. Então, a primeira que eu separei, uma que é muito importante para a defesa, é a prescrição. A prescrição, ela tá prevista, a prescrição trabalhista, ela está prevista na Constituição, que a gente é chique. Então tá no artigo 7º, inciso 29, que fala, aqui tá ali, né, o caput traz, que é direito do trabalhador, né, dentre outros, o direito de ação quanto aos créditos resultantes da relação do trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, né, o trabalhador terminou o vínculo, tem 2 anos para entrar com o processo e contados de quando ele ajuizar o processo, vai retroagir 5 anos. Então, se por acaso o vínculo é curto, né, teve ali só 1 ano, e ele entrou, ajuizou, deu entrada no processo dentro do prazo, às vezes nem precisa alegar a prescrição. Mas se teve um vínculo longo, ou se não observou esses 2 anos, é muito importante que a prescrição venha assim bem bonita, destacada ali para ser apreciada. E presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Na Justiça do Trabalho, diferente da Justiça Comum, a prescrição ela não pode ser conhecida de ofício. Tem a súmula 153 do TST, que traz que a prescrição ela deve ser arguida até o recurso ordinário. Fora disso, acaba entendendo que mesmo que o empregador pudesse limitar ali o que ele deve pagar no processo, se ele não quis é porque às vezes ele tem um coração bom, né, vamos dizer assim. Às vezes ele quer, a pessoa trabalhou 30 anos e entrou com um processo reclamando só os últimos 5, mas às vezes o empregador, ele quer pagar os 30 anos de direito ali que ficou com diferença e não alega prescrição. Acho que isso nunca deve acontecer, mas já me surpreendi achando aqui com coisas que eu falei no canal e aprendi nos comentários. Então, se você já viu no processo alguém abrir mão da prescrição, assim, me conta, porque realmente essa pessoa deve ser muito boa. Mas acho que na prática não deve acontecer muito. Acho que a prática correta deve ser realmente as pessoas alegarem a prescrição. Ainda que, né, escorregou ali, esqueceu de alegar na contestação, alegou em qualquer momento, mas é importante observar que é até o recurso ordinário. Fora disso, acabou, não dá mais para alegar a prescrição. Também algo que acho que é importante colocar, mas não é obrigatório, é a opção ou não pelo juízo 100% digital. É muito comum atualmente que aconteçam audiências iniciais de instrução de modo online, o que facilita não precisar ir no fórum,
ficar ali esperando muito tempo para chegar a sua audiência. Enquanto não chega, você vai adiantando outras coisas. Facilita muito a vida poder fazer audiência online. Então, se você concordar, já acho válido colocar dentro das preliminares a concordância com o juízo 100% digital, ou se você discordar por qualquer motivo, não confia, enfim, coloca lá já a sua discordância para ficar registrado. Agora, entrando nas preliminares, elas estão previstas no artigo 377, que traz, né, que antes de entrar no mérito, o réu deverá alegar. E item 1, vamos um por um aqui, porque esse vídeo vai ficar bem completo. Então, a primeira preliminar, que está no artigo 377, é a inexistência ou nulidade de citação. Se aplica na Justiça do Trabalho a súmula 16 do TST, que implica na presunção de recebimento da notificação 48 horas depois de sua postagem. E não é nem 48 horas depois que tem o aviso de recebimento, né? Essa súmula é bem maldosa e prevê que é depois de sua postagem. Mas, em regra, as notificações elas têm um aviso de recebimento e tal, que garante que alguém recebeu. O inciso 2 traz a incompetência absoluta e relativa. Então, a gente já viu que a incompetência territorial ela não vai ser alegada na Justiça do Trabalho com preliminar de contestação, ela já tem que ter sido alegada antes. O valor da causa é uma incompetência relativa. Na Justiça do Trabalho, ela acaba tendo mais uma finalidade de fixação de rito do que, por exemplo, na Justiça Comum, né, que você pode acabar tendo um juizado ou uma vara comum. Na Justiça do Trabalho não tem juizado, acaba sendo tudo só uma questão mais de rito. Então, não tem muito uma alegação de incompetência em razão do valor da causa na Justiça do Trabalho. E as incompetências absolutas são as em relação à matéria e à incompetência funcional. Se, por exemplo, uma ação tem que ser ajuizada no segundo grau e foi ajuizada no primeiro, isso é uma questão de incompetência funcional. Em relação à matéria, por exemplo, se você está cobrando contribuição previdenciária de um valor que já foi pago durante o vínculo de trabalho. Essa é uma matéria que deve ser alegada como uma preliminar de incompetência absoluta, porque a Justiça do Trabalho não tem competência para executar, para condenar a parte a pagar contribuição previdenciária sobre valores que já foram pagos durante o trabalho. Então, por exemplo, durante o vínculo trabalhista, ele recebeu salários, mas não foram recolhidas as contribuições previdenciárias. Você não pode entrar com um processo na Justiça do Trabalho pedindo que, em relação àqueles salários que já foram pagos, sejam recolhidas as contribuições previdenciárias. Não adianta vir juntar o CNIS sem recolhimento, porque a Justiça do Trabalho não tem competência para isso. Está na súmula vinculante 53 do STF isso, e também na súmula 368 do TST. Então é um tema bem tranquilo que a Justiça do Trabalho só tem competência em relação a contribuições previdenciárias se tratar de acordos que ela homologar ou de sentenças condenatórias que ela proferir, né? Das verbas que ela condenar, ela pode executar também as contribuições previdenciárias. Mas, se não for isso, não é um caso de incompetência absoluta. O inciso 3 traz a incorreção do valor da causa. Também é uma matéria que pode ser alegada como preliminar. Normalmente, na Justiça do Trabalho, o valor da causa ele vem por estimativa. Então, é difícil, às vezes, fazer realmente uma impugnação. É só se tiver uma discrepância muito grande do valor, ou se às vezes for rito sumário, ou se for o rito sumaríssimo, né, que o pedido precisa vir liquidado. Aí, nesse caso, talvez caiba fazer essa impugnação. E é uma impugnação importante se você está defendendo a reclamada, porque os honorários da reclamada, normalmente, eles são fixados sobre o valor da causa, sobre o valor dos pedidos que foram julgados improcedentes. É bem difícil a reclamada ganhar honorários, porque normalmente o reclamante tem gratuidade, mas às vezes pode ter uma exceção. O inciso 4 traz a inépcia da petição inicial. A inépcia, em regra, são vícios envolvendo a fundamentação e os pedidos. A inépcia ela é melhor explicada no artigo 330, parágrafo 1º do CPC. E ela envolve, né, vai ser inepta a petição inicial quando faltar pedido ou causa de pedir, tiver pedidos incompatíveis, quando da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Então, né, às vezes a pessoa colocou lá o pedido no rol de pedidos, mas não está vinculado à causa de pedir nenhuma. Ou fez uma causa de pedir e não fez o pedido, né, só narrou, mas não concluiu o que ela quer com aquilo. São tudo causas que você pode alegar a inépcia da petição inicial. O inciso 5 traz a perempção. No processo do trabalho, a perempção ela ocorre quando o reclamante, por 2 vezes, dá causa ao arquivamento do processo.
Quando tem a inicial, se o reclamante não vai, o processo ele é arquivado. É claro que ele pode justificar a ausência, às vezes estava doente, aí junto o atestado, ou às vezes teve algum problema de conexão que consegue justificar, enfim, algum caso que faça o juiz do processo relevar aquele arquivamento, né, e o processo volta a correr, mas em regra, se o reclamante não comparece na audiência injustificadamente, aquele processo vai ser arquivado. E se isso acontecer por 2 vezes seguidas, na terceira, ele não pode entrar com o processo direto, ele vai ter como se fosse essa penalidade, né, essa perempção, que implica ele ter que esperar 6 meses antes de poder entrar com a ação novamente. Isso é um grande prejuízo, né, já que ele pode exigir no máximo 5 anos de direito e perder ali 6 meses, né, acaba sendo um grande prejuízo. O inciso 6 traz a litispendência. A litispendência, ela está explicada no artigo 337, parágrafos 1º e 3º do Código de Processo Civil, e ela acontece quando há uma repetição do pedido, causa de pedir e das partes, e o processo ele ainda está em curso, que ela acaba sendo parecida com a preliminar do inciso 7, que é de coisa julgada. A única diferença é que na coisa julgada é que já ocorreu o julgamento com trânsito em julgado. Então, é importante alegar para não correr o risco da pessoa ali ter 2 processos envolvendo a mesma coisa sendo julgado. O inciso 8, ele traz a conexão. A conexão, ela acontece quando 2 ações tiverem semelhança de pedido ou causa de pedir, e elas devem ser reunidas para evitar decisões contraditórias. Pode ser que a parte entra com um processo pedindo vínculo, e aí com receio de acabar acontecendo a prescrição bienal, ela já entra também, acaba entrando por algum motivo, com uma ação separada, pedindo outras coisas decorrentes desse vínculo de emprego. Né? Às vezes ela achava que poderia ver se o vínculo ia ser julgado rápido, para depois pedir as outras coisas, e entra com um processo logo depois. Então, são pedidos que são semelhantes e eles devem ser julgados juntos para evitar decisões contraditórias. O inciso 9 traz as preliminares de incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de autorização. Eu trouxe como exemplo aqui a questão da pessoa com menos de 18 anos. Legal, porque as pessoas legalmente podem começar a trabalhar com 14 anos. Mas só que para poder entrar com a ação, elas vão precisar estar ali assistidas, representadas, não podem entrar em nome próprio, sozinhas, sem nenhum tipo de assistência ou representação. Se isso acontecer, é possível que seja alegada essa incapacidade como preliminar na contestação. Também pode ser alegada, por exemplo, falta de procuração, falta de assinatura na procuração, mas do que eu vejo, isso costuma já o pessoal que trabalha na justiça já deve ter um checklist assim para ver se tá tudo certinho com a procuração, enfim, para já exigir a regularização da procuração até mesmo antes de fazer a citação da parte reclamada. Convenção de arbitragem, não tem muito o que falar, né? Não é muito comum, pelo menos na média dos trabalhadores, talvez seja mais frequente em contratos de trabalhadores hipersuficientes, com altos salários, mas não é algo que se prevê como regra a arbitragem para resolver processos trabalhistas. O inciso 11 traz ausência de legitimidade ou de interesse processual. Aqui eu trouxe algumas coisas para comentar. O inciso 11 traz a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Então, para você processar alguém, você precisa ter o interesse. Não adianta você querer processar alguém por algo que você já recebeu, né? Para que você vai, né? Não tem sentido. Você não tem interesse, então você tem que receber. Então, você só vai ter interesse para poder processar alguém se tem ali uma pretensão resistida, né? Algum direito que não foi cumprido, aí você tem interesse para processar. E é a legitimidade. Em regra, vai ter legitimidade quem o reclamante disse que tem legitimidade, mas existem vários casos, como de homônimo, que é importante na defesa você pegar e alegar, falar assim, não, essa pessoa não teve vínculo porque o fulano é homônimo, o documento não bate, enfim. Tem dados que diferenciam ele da pessoa, que diferenciam ele do reclamado, que deveria ter constado no processo. Outra causa de ilegitimidade importante é no caso de sucessão empresarial, porque, em regra, se não tiver fraude, a pessoa que assumiu um estabelecimento empresarial, ela assume o passivo trabalhista. Então, se você representa a empresa anterior, né, que era de antes dessa sucessão, você tem que trazer como uma preliminar a ilegitimidade passiva para constar ali no polo do processo. Eu também separei uma questão interessante sobre legitimidade que envolve o trabalhador falecido, porque, em regra, o espólio
que é o conjunto de bens deixado pelo falecido, ele tem legitimidade ali, representado pelo inventariante, para exigir os direitos trabalhistas daquele trabalhador que faleceu. Mas a Justiça do Trabalho entende que esse direito ele se limita a parcelas patrimoniais. Se teve ali um acidente de trabalho que levou à morte, quem vai ter legitimidade para pedir uma indenização por dano moral, né? Às vezes uma esposa, um filho, uma mãe que perdeu o familiar ali trabalhando, ele vai ter legitimidade em nome próprio para pedir essa indenização. Aí não entraria como parte legítima o espólio em si. O espólio ficaria só com a parte dos direitos patrimoniais que ficaram residuais ali do vínculo, e não essa parte moral. O inciso 12 traz a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Isso não é muito normal na Justiça do Trabalho, ali ter que fazer algum depósito para garantir o pagamento de verbas. Não é muito normal. Nunca vi na prática. E o inciso 13, que é a indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça. Como eu disse, é normal que na Justiça do Trabalho o reclamante ele entre desempregado na Justiça do Trabalho pedindo seus direitos. Então, é bem automática a concessão da gratuidade de justiça. E no caso de empregados públicos, que às vezes entram com processo ainda com vínculo, mesmo demonstrando que a pessoa tem renda, que ela tem que a renda às vezes é considerável, ainda assim é meio automática a concessão da gratuidade da justiça com base na declaração de hipossuficiência. E, em regra, o artigo 790, parágrafos 3º e 4º trazem que só teria direito à gratuidade aqueles trabalhadores que recebem até 40% do teto do RGPS. Atualmente o teto está em 8 mil e pouco, e esses 40% implicaria também numa remuneração ali, num vencimento de R$ 3.200. Se a pessoa está desempregada, é difícil fazer a prova que ela tem esse rendimento. Mas se ela está empregada, né, acaba sendo mais fácil. Você junta ali os olerites, mas mesmo assim a justiça é resistente. De qualquer jeito, tem que alegar, sim, porque se você conseguir quebrar essa gratuidade, aí você tem chances de conseguir receber seus honorários sobre os pedidos que forem julgados improcedentes. Então, né, também temos que ganhar o nosso pãozinho de cada dia, né? Se tiver gratuidade, provavelmente você só vai receber aquilo que você combinou para fazer a defesa, enfim. Não vai poder contar com honorários. Acho que, na verdade, até os advogados que atuam para reclamada já têm essa presunção de que vão receber só o contratual e dificilmente vai ter alguma verba sucumbencial no processo. Passando da etapa das preliminares, acho que deu para ver bem esse tema. Eu peguei aqui como exemplo de mérito os assuntos que o TST indica como de maior recorrência na Justiça do Trabalho. O campeão, assim, número 1, é o adicional de insalubridade. E para ilustrar, eu trouxe alguns argumentos principais que podem ser apresentados numa defesa de uma ação com pedido de adicional de insalubridade. O mais importante é ver se o pagamento já foi feito, né? Se já foi feito o pagamento, até entraria na falta de interesse processual. Mas, né, junta os comprovantes e alega isso também como matéria de mérito. É importante verificar também se tinha uma norma coletiva. Vou deixar aqui um vídeo para você poder saber como pesquisar as normas coletivas. Então, ver se aquela categoria tinha uma norma coletiva, às vezes fixando que o percentual de insalubridade é diferente do que a regra, né? Que é 10% para o grau mínimo, 20% para o grau médio e 40% para o grau máximo. Às vezes, depois da reforma, tem previsão expressa de que por negociação coletiva podem ser fixados graus diferentes, formas de pagamento, né, específicos ali pela categoria. Então, às vezes pode ter uma norma coletiva e é importante você saber. Além disso, é muito importante, quando tiver pedido de insalubridade, saber que não basta o perito ali do juízo ir lá e, na opinião dele, falar assim, essa atividade é insalubre. Ela precisa ter previsão numa norma técnica do Ministério do Trabalho. Lá tem as várias NRs, você já deve ter ouvido falar, prevendo casos de atividade, prevendo normas de ergonomia, de insalubridade, de periculosidade, quando que é cada caso. Então é importante que o perito, além de ver lá, além de verificar a realidade do local de trabalho, verificar se há um enquadramento na norma técnica do Ministério do Trabalho. Tá na súmula, isso está na súmula 448 da TST, que diz que não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial
para que o empregado tenha o direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. E essa própria súmula traz a questão de higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo. Porque às vezes, mesmo não tendo, porque nesse caso, né, de limpeza de banheiro coletivo, de local de grande circulação, mesmo que não tenha um enquadramento certinho na norma técnica, o TST já falou assim, nesse caso, tem direito à insalubridade, mesmo que não haja uma correspondência, mesmo que não haja uma correspondência ali perfeita com as normas técnicas, né? O TST deu uma pequena legislada aqui. Criou essa regra e na Justiça do Trabalho, talvez, justamente por causa dessa súmula, é que é o assunto campeão de processo. Porque fixa que vai ter direito ao adicional de insalubridade quando limpar banheiro de grande circulação, mas não fixa o que é grande circulação. Então tem julgado que fala que mais de 30 pessoas é uso coletivo de grande circulação. Às vezes tem julgado que fala que precisa ter mais de 300 pessoas usando aquele banheiro para ser grande circulação. Então, como fica flutuando esse critério, aí acaba tendo discussão reiterada na Justiça do Trabalho para fixar se tem direito ou não ao adicional de insalubridade. Isso é o que eu vejo com uma grande frequência nos processos que envolvem esse assunto. Então, é importante ver se a atividade que a pessoa apresenta está no rol. Não basta só ela achar, eu acho que minha atividade é insalubre. Ela tem que estar prevista nessa norma regulamentar, ou prevista assim, como o TST fez, ou prevista como o TST fez. Também tem o caso de agente comunitário de saúde, de endemia, que teve uma emenda constitucional que previu que tem direito à insalubridade, mas também não fixou qual grau, mas tem direito. Enfim, tem esses casos, mas são excepcionais. A regra é que para ter direito ao adicional de insalubridade, precisa estar previsto na norma técnica, além de ter um laudo pericial reconhecendo essa condição. Também é importante, dentro do pedido de adicional de insalubridade, fixar que a base de cálculo é o salário mínimo nacional, porque já vi pedido e já vi juiz deferir com base no salário mínimo estadual, que alguns estados prevêem, e traz ali e tem essa fixação. Então, já faz essa impugnação, aí você tem um maior respaldo para poder recorrer. O segundo assunto mais cobrado é o de verbas rescisórias. E, como é uma questão de pagamento, o mais importante é você conseguir pedir e demonstrar que foi feito pagamento, que foi feito no prazo certo, e sempre documentar. Se o seu cliente chega com 0 comprovantes para te apresentar, pelo menos orienta ele que tudo que ele pagar é importante ter devidamente documentado o que está sendo pago ao trabalhador com o recibo dele, né? Já que ali o caso já está perdido, mais ou menos, vamos falar assim, pelo menos ensina ele a ter uma prática melhor dali para frente. Mas de verba rescisória, eu acho que o mais importante realmente é conseguir pegar a documentação e mostrar que foi pago corretamente. Não tem muito como escapar disso. O terceiro colocado é pedido de indenização por dano moral. Esse pedido que eu trouxe é que, em regra, o ônus é do reclamante, salvo exceções que trazem situações de dano moral indenizável presumido. Por exemplo, atraso reiterado de salário. Tem que ver realmente qual que é a alegação para poder fazer a defesa nesse caso. Se for uma regra, então, de falta de pagamento, né, você pode demonstrar que o pagamento excepcionalmente atrasou, por exemplo, só uma vez ou duas no máximo, e corrigiu, então não teve um tempo para caracterizar um dano moral indenizável. Se foi uma alegação de dano moral por uma situação de convívio social, ali de desentendimento, o clássico é falar que é mero aborrecimento, né? Que não é indenizável, que é um dissabor decorrente da vida em sociedade, né? Que tá cheia de dissabor. Se a gente for querer ser indenizado por todo o problema que a gente tem no trabalho, a Justiça do Trabalho não vai para frente, né? Porque relações humanas são complicadas. Então, a Justiça tem que ter essa sensibilidade, essa cautela para ver o que realmente é grave o suficiente para gerar um dano moral indenizável. Para fazer essa defesa, é claro, você vai precisar ver o que aconteceu de fato, pedir testemunha, mas é importante lembrar que a responsabilidade do empregador, em regra, ela é subjetiva. Então, o trabalhador vai ter que demonstrar a ocorrência de uma conduta culposa ou dolosa, o nexo causal e o dano. Tem sim caso de responsabilidade objetiva, né, quando a atividade ela gera um risco maior por si só e aí acaba causando um dano, mas a regra
é que a responsabilidade do empregador ela é subjetiva, então tem que verificar se todos esses elementos foram devidamente demonstrados pela pessoa que está entrando com o processo. Um outro item que eu separei ali entre os 10 mais frequentes da Justiça do Trabalho é o pedido de horas extras. Porque se o empregador ele tiver menos de 20 empregados, ele não é obrigado a ter um controle de frequência, né? Esse ônus vai cair, esse ônus das horas extras vai acabar recaindo mais sobre o trabalhador. Mas, por outro lado, se tiver mais de 20 empregados, tem que ter um registro ali, em regra bonitinho, de entrada, saída, intervalo. E a prova tem que ser feita ali na hora de apresentar a sua contestação com a juntada desses controles de frequência, com a juntada dos comprovantes de pagamento. E na minha prática, eu acho importante você, na defesa, pegar por amostragem um mês ali que teve hora extra e mostrar para o juiz, ó, nesse mês o seu José, ele fez 12 horas extras e tá aqui no holerite correspondente, o pagamento, demonstrar como que foi feito o pagamento, o cálculo, por exemplo, com o salário, com a inclusão de algum adicional que ele tenha, enfim, para mostrar já para facilitar para o juiz isso na defesa. Você juntando os documentos, é o ônus do reclamante mostrar em réplica que existem diferenças em favor dele. É muito normal ter julgados falando, né, que o judiciário não é um órgão de contabilidade, né, de contadoria para ficar tendo que por si só ver se tudo foi pago corretamente ou não. Então, em réplica, o reclamante vai ter esse ônus, mas você já pode se adiantar na defesa e mostrar que é feito corretamente o pagamento, porque se o reclamante não fizer réplica, ou mesmo se fizer, o juiz vendo esse cálculo, e aí você fazendo essa demonstração por amostragem, tem chance, às vezes, do juiz já pegar e acolher até seu argumento lá, né, já facilitou para ele mostrar assim, ó, o reclamado mostrou que no mês tal trabalhou e pagou, e indeferir o pedido, e julgar improcedente o pedido com base na argumentação da defesa, já vi acontecer. Dentro do tópico de horas extras, é muito importante conhecer e lembrar da OJ 415 e da STI 1 do TST, que ela traz que as horas extras elas vão ser compensadas durante todo o período imprescrito. Então, mesmo que, por exemplo, em um mês o trabalhador ali ele tinha feito 12 horas extras, mas só recebeu 10, tem que ser verificado todo o conjunto do período imprescrito para ver se não teve ali um outro mês que ele recebeu a mais do que ele devia, porque se ele tiver, vai ser feita uma apuração total do período imprescrito. Então é importante lembrar de colocar o pedido de dedução das horas extras pagas, das eventualmente deferidas, com base nessa OJ 415. Então esses foram alguns assuntos que eu trouxe para falar do mérito, porque não tem como esgotar, né? Impossível. E se aparecer alguma outra coisa que eu não mencionei aqui, pega, vai com calma, pesquisa a jurisprudência sobre o assunto. Dificilmente você vai estar recebendo um pedido que nunca houve na justiça. Provavelmente vai ter material sim para você aprender se é algo que você não conhecia. Então, usa o Google. O Google facilita muito a vida, né? Então, usa as ferramentas que existem a seu favor. Não se desespere, né? Aos poucos você vai pegando esse hábito e essa segurança para poder atuar com temas que às vezes são novos para você. E por fim, eu acho válido na contestação trazer um item de conclusão. Como eu disse, pode numerar, pode não numerar, mas para colocar o requerimento de que os pedidos da petição inicial sejam julgados improcedentes, mas em atenção à eventualidade que sejam deduzidos e compensados os valores apurados como devidos com os que já foram pagos. E também autorização para descontar os valores de imposto de renda, de contribuições previdenciárias a cargo do reclamante. Também coloca o pedido de condenação do reclamante a pagar os honorários e despesas processuais nos termos da lei e também o pedido para a produção de provas por todos os meios admitidos em direito, que assim, né, você vai vendo com o tempo quais provas você vai produzir ou não, se vai pedir prova pericial, se vai pedir prova de audiência. Se teve insalubridade, provavelmente vai ter o pedido de perícia de insalubridade. Se teve a alegação de dano moral, provavelmente vai ter oitiva de testemunha. Enfim, né? Aí tem que ver caso a caso. Para o vídeo de hoje, eram essas as considerações que eu queria trazer. Se você aprendeu alguma coisa, me conta aqui qual foi a coisa que você aprendeu no vídeo de hoje. Ou se você tem algo a complementar sobre o que eu falei também, me diz aqui nos comentários, porque é bem legal essa troca que a gente pode fazer por meio dos comentários do YouTube. E também considere se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!